da presente sessão ordinária em ambiente virtual. As matérias do expediente serão encaminhadas conforme o regimento interno desta Casa. Passamos à ordem do dia. Em segunda discussão, o parecer conjunto da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças e Orçamento, cuja relatoria do vereador Nardi Arruda, ao projeto de lei complementar 016/2021, governamental, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de São José, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal e autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, em segunda votação, o projeto de lei complementar 016/2021. Como voto o vereador Sanderson de Jesus? Voto favorável, presidente. Obrigada. Vereador Matos, algum problema no seu sistema? Obrigada. Aprovado, então, em segunda discussão, por 16 votos favoráveis e 1 voto contrário. Continuamos na ordem do dia. Em primeira discussão, o parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Obras e Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, cuja relatoria do vereador Matson Sé, ao projeto de lei 095/2021, do vereador Rodrigo Andrade, que cria figura do Manual de Manutenção de Obras Públicas no município de São José e da outras providências. Em discussão, parecer. Com a palavra, o autor, vereador Rodrigo Andrade. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde, vereadores, vereadora Aline, ao público que nos assiste pelos canais de TV Câmara. Senhora presidente, vereadores, esse projeto de lei visa trazer ao executivo o zelo com as obras públicas. Por quê? Hoje, qualquer um de nós, se vai numa loja comprar um celular, tu tens o manual do celular, de uso do teu celular, né? Da manutenção. Se tu compra o teu carro, o teu automóvel, seja ele novo ou usado, existe um manual para que tu tenha a manutenção periódica daquele veículo e assim com outros N bens. A tua casa, se tu recebes uma casa de uma construtora, seja Minha Casa Minha Vida ou Alto Padrão, o construtor te entrega um manual, onde tem lá as garantias, mas também tem a manutenção. Para que uma garantia tenha validade, há necessidade de quem é dono do bem ou quem gere aquele bem também dar as manutenções necessárias. Quando nós conhecemos esse projeto, ele é um projeto do governo do Estado, que tramita na Assembleia, já teve algumas alterações, então já passou nas comissões e está para ir para a plenária. Então, por que não aplicar na nossa cidade também? O projeto aqui visa tratar das obras novas, né? A gente não pode falar de obras de 20 anos, 30 anos, mas por que o governo também não pode criar um manual para essas obras mais antigas da nossa cidade? Porque há necessidade de uma manutenção periódica e isso vai ajudar muito mais o executivo a ter uma gestão, até para a contratação de pintura, de manutenção elétrica, manutenção de telhado. Então aqui a gente visa única e exclusivamente que se crie uma cultura da manutenção dos prédios públicos, das nossas ruas, das nossas praças. Do parquinho das crianças, ele não é eterno. Então, se não há manutenção, logo esse bem ele fica depreciado e a população não consegue usar. A gente não está falando aqui do mau uso por parte de muitos, né, que usam o bem público como se fosse de forma extremamente rude, depredando e destruindo o patrimônio público. Mas a gente está falando aqui da obrigação do município de oportunizar para a população melhor qualidade, tanto nos prédios ou qualquer outra obra pública. Essa legislação, ela na verdade, ela é um instrumento de planejamento,
para que o município tenha organização, vereador Marquinho, para que tenha economia no dinheiro público. Porque muitas vezes se deixa um bem público e até o final, né? Quando tu vê já não, a reforma é praticamente um novo, não vale nem mais a pena reformar aquele, que é muito mais caro, tem que se construir uma obra nova. Então aqui o intuito é que se crie a cultura da zeladoria, da manutenção das obras públicas na nossa cidade. Isso que nem eu já falei aqui antes, não são só os prédios públicos, são qualquer obra pública. Então peço a gentileza, né, com pressão dos 9 vereadores, pela aprovação do presente projeto. Obrigado. A matéria continua em deliberação. A palavra o vereador André Gesser. Depois o vereador Mauro Fiscal. Obrigado, presidente. Boa tarde, vereadora Aline, vereadores que aqui estão conosco, ao vereador Rodrigo, ao público que nos assiste na TV Câmara e nas redes sociais. Eu sou um vereador que desde o primeiro mandato eu cobro constantemente a questão das manutenções das obras públicas, porque eu sou do seguinte pensamento: não adianta a gente construir se a gente não faz a manutenção. Porque daí aquilo que precisa de manutenção fica esquecido, e a manutenção ela é fundamental para dar continuidade a uma obra que custou um valor X, e a manutenção vai ser muito mais em conta se tu fizer ela periódica, porque se não fizer a manutenção periódica, daqui a pouco tu tem que fazer uma nova licitação para fazer praticamente uma nova obra, né? Então eu acho que é importante. Meu voto vai ser favorável, especialmente por conta disso, porque a gente vê diversas obras que precisam de manutenção. Nós temos uma obra do lado da Câmara que se a gente der uma passadinha, a gente vai ver que está precisando de manutenção, porque a tabela já está quebrada, a cesta está quebrada, a trave está quebrada e precisa da manutenção. A Assembleia apresentou o projeto, até só para colaborar, o Poder Executivo vetou, o governador vetou, e agora o vereador, se eu não me engano, o João Amin, que é o relator, ele já fez um parecer, dizendo que já passou em todas as comissões com parecer favorável e pedindo a derrubada do veto, né? Isso é importante frisar também. Nós temos aqui 2 pareceres em relação ao projeto, porque a Procuradoria da Câmara aqui deu parecer contrário e o parecer do vereador Matos é favorável. Eu estou levantando essas questões porque eu ainda tenho a dúvida em relação à questão se é matéria de fato da cidade ou da União. Mas eu acho que ela é fundamental e o mérito dela é muito valoroso, porque volta a frisar, não adianta fazer obra, não adianta fazer praça, um parque, se não tiver manutenção, porque daqui a pouco vai ficar diversas obras faltando a manutenção e daí tu não vais conseguir esse valor. E pelo que eu entendi aqui, vereador Rodrigo, a prefeitura colocando num termo de referência o valor para construção e daí um valor para manutenção, eu acho que fica, se é essa a ideia, né? Porque se tu faz um manual, esse manual tem que falar quando é que vai ser feita essa manutenção e como vai ser feita essa manutenção. Eu acho que não gera nenhum... Você quer uma parte? Uma parte, por favor. Uma parte, vereador. Na verdade, vereador, não é que esteja a manutenção já inclusa no termo de referência. Na entrega da obra, a empresa já tem que entregar esse manual para que a prefeitura já provisione as futuras manutenções, né, daquelas obras. Perfeito, não, perfeito. Eu acho que converge com o que eu falei. Se a prefeitura quiser botar num termo de referência, ela pode colocar, inclusive, nós temos vários contratos que empresas têm verba de manutenção, né? Por exemplo, o contrato do setor tributário, quando se quer fazer uma nova configuração do sistema, tem a manutenção para isso. Então, nesse sentido, eu vou votar favorável. Espero que o Poder Executivo sancione o projeto. Caso ele não sancione, vai vir um veto para cá e nós temos que ter consciência de que, se vier um veto, qual vai ser o nosso posicionamento em relação ao projeto. Então, por isso, o meu voto vai ser favorável, porque as manutenções são fundamentais para as obras públicas. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Mauro Fiscal, depois o vereador Alexandre Cidade e o vereador Crislan. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores, público que nos assiste na tarde de hoje. Eu vejo esse projeto do vereador Rodrigo também como um projeto muito importante, sim,
porque a gente faz obras caríssimas no município e, às vezes, com poucos meses ou pouco tempo, ela começa a dar problema, e mesmo tendo o empresário um certo período em todas as obras com obrigação a dar a manutenção, posteriormente, assim que acaba a manutenção, fica de responsabilidade do município, e um manual seria muito importante. O que ocorre é que eu vejo aqui, pelo caso da Alesc, o veto do governador, a mensagem foi a 694, então foi vetado. A base do veto foi a inconstitucionalidade, a alegação que a legitimidade do projeto não deveria ser do legislativo, e sim do executivo. Eu até discordo, apesar de ter aqui o próprio governador ter juntado algumas ações de inconstitucionalidade, mas o que eu penso e que vejo que é mais importante nós, vereadores, pensarmos na hora de votar é o seguinte: não adianta nós estarmos aqui aprovando uma coisa para agradar um vereador e depois votar contrário, aprovar o veto para agradar o prefeito. Pessoal, nós vamos ter que tomar uma atitude. Ou a gente faz a coisa com o pensamento de que se está correto e aprova e depois mantém o que se aprovou, ou nem aprova. Se você já sabe que tem uma irregularidade, uma inconstitucionalidade, nós teremos que tomar uma atitude, porque não podemos, então, fazermos dessa forma. Esse projeto, apesar de, como eu falei, que é muito importante, ele também traz alguma preocupação, porque no artigo 2º, no parágrafo 3º, no inciso 3º, ele diz: a obra pública somente poderá ser inaugurada após a entrega do manual aprovado pelo poder público. Isso que, se acontecer e tiver dificuldade na aprovação desse manual, essa obra nunca vai poder ser entregue. Então, vai ficar discutindo o manual após a entrega da obra. Então, traz algumas preocupações, sim. Temos que nos preocupar com o que acabamos de falar sobre essa situação da aprovação, porque hoje eu vou aprovar esse projeto, sim, vou ser favorável. Não tenho o entendimento que o governador teve, não tenho o entendimento que a Procuradoria-Geral do Estado teve, tenho um entendimento contrário, que essa matéria pode ser do Legislativo, sim, então vou ser favorável. E caso venha a ser vetado, eu serei favorável a que não seja aprovado o veto. Eu serei favorável à derrubada do veto. Caso contrário, quem aparecer contrário futuramente, certamente eu serei favorável ao parecer, caso ele venha a ser pela derrubada do veto. Então, senhores vereadores, essa é o que eu quero contribuir na tarde de hoje com esse projeto e, mais uma vez, parabenizar o vereador Rodrigo. Muito obrigado, presidente. A palavra o vereador Alexandre Cidade. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos os vereadores, a vereadora Aline. Muito bem apresentado esse projeto, vereador Rodrigo. Realmente a gente vê o quanto a nossa cidade vem produzindo e a gente quer que esse ritmo cresça, ainda não está como desejamos, mas o que está acontecendo realmente é isso. Muitas obras que estão sendo entregues e num período, né, estão necessitando de uma manutenção e ela não vem acontecendo. Né? Até uma sugestão que a gente faça essa adequação dentro desse manual, dessa pretensão da entrega da obra, que haja dessa forma, e até uma sugestão para que as próprias escolas, elas já venham todas elas, né, no caso do nosso município, já dentro do projeto, tendo a quadra, tendo todos os espaços, para que depois a gente não tenha esse problema. Eu até acredito que muitas dessas coisas que eu estou falando já fazem parte do plano de educação e até de obras, porém é uma sugestão nossa, porque no governo do estado a gente está vendo que várias escolas que nós estamos percorrendo com a nossa comissão ali, eu, o vereador Juanito e o vereador Kleber, muitas escolas estaduais elas não têm a quadra coberta e isso são solicitações de 10 anos, 15 anos, dependendo do local, e acaba que é uma condição básica de uso. Dentro do seu projeto eu acredito que seja isso. Além da adequação,
né, a necessidade real do que se propõe, a manutenção, que é uma coisa... E como os vários vereadores aqui falaram, a gente tem visto isso nas praças. Inclusive, na última sexta-feira, eu tive a oportunidade de conversar com o nosso vice-prefeito e também secretário da SUSP, o Michel Schelemper, e apresentei essa demanda que vinha acontecendo por toda a nossa cidade. Como o vereador André falou, aqui do nosso lado aqui nós temos uma quadra linda, que foi entregue, o espaço ficou maravilhoso, porém hoje eu acho que não tem nem mais trave, não tem tabela. Lá no Floresta, onde eu costumo levar o meu filho todas as manhãs, também lá a Siemens cuida do jardim, o jardim está impecável, obrigado à empresa pela parceria, porém a quadra com a grade toda detonada, sem as traves, sem a tabela, ou seja, o espaço está ali, mas ele não está sendo apresentado da forma que deveria no momento, né? Inicialmente ficou ótimo, mas é uma necessidade. Nós fizemos uma indicação para que essa responsabilidade venha a fazer parte da própria Secretaria da SUSP, de urbanismo, porque hoje não tem, se eu não me engano, antes era dentro da sua pasta, lá no planejamento, essa manutenção aconteceu em algum momento lá, mas acontece que hoje continua não acontecendo, e o que nós estamos vendo é que as praças, principalmente, que a gente tem acompanhado mais, o vereador Crislan também já ressaltou isso com relação à própria beira-mar aqui de São José, os diversos espaços ali como estão, a minha filha faz vôlei ali, sempre estou vendo que precisa ter essa manutenção, porque senão acontece isso, o gasto ele deixa de ter um percentual e acaba dobrando o valor da obra porque ela tem que reiniciar do zero, né? Podemos até lembrar o Marquinhos que fez um vídeo ali legal sobre os pontos de ônibus, então que tem uma licitação para, sei lá, 100 pés direito, 100 pés esquerdo, para que quando haja uma avaria do local, que seja corrigido naquilo dali, quebrou o vidro e o lado direito, então troca muito melhor do que a gente esperar o ponto de ônibus todo descer, entortar o teto, enfim, vai ser um gasto muito acima do que a gente espera. Então é essencial, parabéns Rodrigo por trazer essa discussão e com certeza nós vamos votar e acrescentar o que for preciso para que a nossa cidade se mantenha bonita, apresentável e funcional, né? É isso que a gente quer. Obrigado, presidente. Continue a discussão com a palavra o vereador Crislan. Quem me pediu por Sanderson. Gostaria de falar também depois, vereador? Então, passa a palavra para o vereador Crislan, depois para o vereador Sanderson de Jesus. Boa tarde, presidente, membros da mesa diretora, demais vereadores, a todos que também nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara. Também, em primeiro momento, queria parabenizar o autor pela excelente iniciativa do projeto, né? Muito bem escrito, uma excelente, realmente, proposta para o município, já que é comum nós, como vereadores e fiscalizadores também do município, encontrar muitos problemas em obras públicas e tendo esse manual da manutenção, vai servir principalmente de apoio para a própria prefeitura, no caso, nas suas obras, né, que vim, de acompanhar e ter o cronograma exato de quando que ela deve retornar para a obra, para justamente, como o vereador André Gesser não ter que comentou, né, não ter que voltar e muitas vezes ter que refazer a obra. O vereador André Gesser levantou alguns pontos que poderia ter dubiedade inconstitucional, né, desse projeto. Em um caso, a gente viu especialmente o artigo 3º, que comenta sobre a questão das licitações, e o nosso gabinete, estudando um pouco mais, viu que essa parte entra justamente na questão das normas gerais das licitações. No entanto, os municípios e os estados eles são permitidos, né, a algumas normas especiais, específicas a tratar sobre licitações, e é esse caso justamente do artigo 3º desse projeto. Então, também manifestar meu voto favorável, né, para justamente a gente não verificar mais problemas, como já mencionaram aqui, em obras como o Centro Histórico e outras tantas obras que a gente já viu no município. Muito obrigado, presidente. Obrigada. Continua a discussão com a palavra o vereador Sanderson de Jesus, depois o vereador Toninho. Senhora presidente, demais colegas vereadores, nossa gente de São José, está na pauta o projeto do vereador Rodrigo, que merece toda a nossa atenção, que busca um olhar para a cidade no que se fala manutenção. Eu ouvi aqui outros colegas e quero dizer aos senhores que desde já, independente a ideia do vereador, quando é por uma indicação, pelo projeto de lei, ou por uma simples fala na tribuna, ela nasce nesse momento para ser evoluída e construída. Então, todos os projetos que nós apresentamos, se porventura, uma vez aprovados, o governo ou a comissão dá um parecer contrário, se consegue colocar no plenário, ou o governo, por
por algum motivo de ordem legal, veta ou caminha para o veto, isso faz parte da construção do projeto. Isso é da natureza do poder legislativo. Nós não podemos ver isso como um defeito e jamais, vereador nenhum, está para agradar ninguém. A gente está aqui para trabalhar e esse é o nosso trabalho, a construção do projeto. Muitos projetos de lei viraram lei depois de 3, 4 anos. Por quê? Porque foram amadurecendo. Foram vetados, depois um prefeito olhou, construiu, houve viabilidade de recurso, em outro momento um vereador fez um substitutivo global, sim, mas a ideia nasceu, a ideia a gente jamais pode ignorar ela, e que ela não e meu voto jamais foi para agradar colega algum, é pela cidade, né, como é de todos os colegas, e também se vindo a prefeitura do governo um parecer com a sua procuradoria, que tem mais de 70 funcionários lá, que é uma procuradoria que merece todo o nosso respeito também, se vir que tiver um parecer que vai basear para que seja vetado, eu votarei sem problema algum. Essa é a nossa atividade legislativa. Então, hoje eu vou votar favorável, é uma discussão, tem alguns pontos que eu fico e quero registrar que o vereador Nardi está se perguntando como engenheiro e servidor da casa, não é bem assim quando a gente fala manual existe intempéries, existe a turma que fica quebrando tudo, tem coisa que você não prevê, que você não consegue, enquanto não mudar, e aí é um posicionamento meu, enquanto não mudar o critério das licitações, sempre for por menor preço, nós vamos ter um monte de coisa que a gente vê, que daí vai se brigar pelo menor preço, né? Aí se apresenta produtos que não são adequados, e aí complica e chega nesse estágio que algumas coisas não ficam como a gente esperava. Eu voto favorável, quero aqui parabenizar o vereador Rodrigo, pela sua ideia, o seu olhar, por estar atento à cidade. Qualquer movimento desse projeto, uma vez aprovado, o governo avaliar, e se for sancionado, se for vetado, mas a ideia está aí o nascedouro, não impede de o governo amanhã mandar para esta casa, não impede do vereador Rodrigo encaminhar por indicação, de cobrar também, de apresentar para que o governo encaminhe para esta casa, mas a verdade é que a nossa atividade é essa, é legislar. Nossa atividade é fomentar a todo momento, ser propulsores do ordenamento da cidade, seja para que seja avaliado nas comissões, seja avaliado na plenária, seja derrubado, seja votado contrário, mas esse é o nosso papel. Então, por isso que eu quero aqui dar meu voto favorável, lembrando que não estamos aqui para agradar a colega, ao contrário, estamos aqui para votar e construir uma São José cada vez melhor. Por isso, quero parabenizar e dar o voto favorável. Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Toninho. Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara e mídias sociais. Estou passando para declarar meu voto favorável ao projeto do amigo Rodrigo de Andrade. É um vereador recente, novo aqui em São José também. Tem um trabalho maravilhoso, né? Tive a oportunidade de conhecer o seu trabalho fora dessa casa enquanto secretário de Planejamento. Os pontos mais bonitos da cidade passaram pela mão desse vereador, tanto que o seu slogan de campanha já dizia, né? Esse baixinho é trabalhador, e ele trabalha mesmo. São José não se arrepende de tê-lo como vereador aqui. E conte com o nosso voto, porque tão importante quanto fazer, Rodrigo, é preservar. Então eu entendo o quanto aperta o seu coração quando você passa numa praça que tem a sua mão, né, que passou por todo um trabalho de projeto, de construção, de convencimento, que tem isso também, né? A gente sabe como funciona. Aí tem a inauguração, você vê a população usufruindo e, de repente, você vê o espaço destruído. Né? Então, a gente precisa, sim, desse manual de preservação, né, para que a gente possa ter esse cuidado, para que a gente possa ter essa garantia nas mãos de que os nossos patrimônios, de que o nosso dinheiro ele não vai pelo ralo. Né? Que a prefeitura consiga fazer a manutenção disso, né? E com o nosso zelo, com o nosso cuidado também, que a gente possa acompanhar isso mais de perto. Então, conte com o voto desse vereador. Uma boa tarde a todos. Quero conceder uma parte, vereador. Vereador, obrigado pelas suas palavras. Ontem mesmo eu trouxe os meus filhos aqui na Praça do Centro Histórico, uma trave ali caindo. Com certeza não foi pelo tempo, né? Foi pelo mau uso das pessoas. Mas N outras coisas. Já vê aquela pintura lindíssima que foi feita pelo nosso artista plástico Plínio Verani, que as pessoas vêm de vários locais aqui visitar.
Na época, na secretaria, até falando para o vereador André, nós criamos um manual junto com a empreiteira de manutenção da obra. Aí veio Covid, veio aquela coisa toda, até a gente saiu da prefeitura. Mas é necessário esse cuidado, esse zelo, porque é importante tu saber qual é o tempo que eu preciso rever um instrumento como aquele. Aí tu vê que muitos, que nem o vereador Sanderson citou, tem muita depredação, muito mau uso pelas pessoas, infelizmente ainda, né, porque acham que é público, é de graça, e não é, porque vem da contribuição deles, do imposto que eles pagam, né, ou dos pais das mães, né, pagam IPTU, que pagam lá da sua lanchonete todo o tributo, né, para a prefeitura, para o Estado, para a União. Mas essa consciência, a manutenção periódica, ela é importantíssima, porque tu vai visar menos gasto no futuro. Gasto vai ter sempre. Existem as intempéries, né, problemas climáticos, mas a manutenção ela precisa ser constante. E dá realmente uma tristeza tu ver algo tão bonito que não recebe a manutenção adequada. E que nem eu falei no começo, vereador, é para criar a cultura da conservação das obras públicas. Perfeito, vereador. Parabéns pela proposição. Tenho meu voto. Obrigada, vereador. Com a palavra o vereador Marcos Vinícius, depois o vereador Romeu Vieira. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, os josefenses que nos assistem pela TV Câmara. Quero parabenizar o vereador Rodrigo Andrade, né, pela iniciativa. É um projeto realmente que vem, né, zelar pelo nosso patrimônio. Como o senhor falou, né, semana passada estive ali no Trapiche, realmente o Trapiche está sendo não depredado, mas a pintura já se acabou, aquela coisa linda que foi feita ali, uma obra de arte, né? E a gente que roda a cidade inteira, Rodrigo, a gente vê que tem vários patrimônios nossos no município que realmente faltam a manutenção, e você tendo hoje um código de manutenção de obra, isso acaba preservando, né, nossa estrutura, e isso a gente vai economizar lá na frente também. Então, quero parabenizar o nosso vereador por a iniciativa, né? E fica essa a nossa palavra de hoje. Obrigada, vereador. Com a palavra o vereador Romeu Vieira. Boa tarde, senhora presidente, mesa diretora, vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara. Quero aqui parabenizar o vereador Rodrigo Andrade. Vai ter meu voto de apoio aí, estamos juntos. O senhor, como secretário de Planejamento, por 8 anos, no mandato da ex-prefeita Adeliana Dal Ponte, o senhor, né, fez a maioria das praças aqui no Centro Histórico. O senhor sabe o valor de uma praça foi investido, 2, 3 milhões. Né? Ontem eu estive ali na ponta de baixo e tu vê um trapiche daquele, que foi investimento alto, daquele jeito. Aí tu vem aqui para o Centro Histórico e depara aquele trapiche aqui nosso, se acabando. Olha no campo ali de futebol, a quadra de basquete, sem a tabela, sem a trave, sem as telas, sem as redes. Nós temos um exemplo triste aqui no passado, aqui no nosso Centro Histórico, que foi o nosso ginásio. Foi para o chão o nosso ginásio por falta de manutenção, gente. Eu sempre venho falando isso, venho cobrando do poder, né, executivo, as manutenções das praças, dos trapiches, né, a Carioca está ali jogada. Também ontem estive ali na beira-mar de São José e me deparei, aqueles alambrados ferrujados. Ontem tinha mais de 1.500 pessoas na beira-mar de São José. Quem passou por ali viu a população vindo para uma área de lazer, para brincar com seus filhos, para andar de bicicleta, e a gente depara que não tem uma manutenção nas quadras. Então é triste, é lamentável, nosso município tão bonito, né? Todo mundo, qual município não queria ter uma beira-mar tão linda como nós temos, né? O vereador Cidade falou ali da praça atrás do Correio, do Floresta. Estive ali, fiz um vídeo, fui chamado ali, a população me chamou, estive presente. Também tá feio ali a tabela de basquete, o alambrado, tem a praça lá do Morar Bem, do Zanelato. Então, parabenizo o vereador Rodrigo Amarelo, pode contar com o meu voto, estarei sempre ao lado da população, o que for bom para o município e para o crescimento, estou sempre a favor. Obrigada, vereador. A matéria continua em discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discutir, em primeira votação, o projeto de lei 095/2021.
Como vota o vereador Sanderson de Jesus? Voto favorável, presidente. Obrigada. Como vota o vereador Jair Costa? Eu voto sim, presidente. Obrigada. Aprovado, então, em primeira discussão, por 18 votos favoráveis à matéria. Continuamos na ordem do dia. Em primeira discussão, o parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Obras e Serviços Públicos e da Comissão de Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, cuja relatoria do vereador Matson Sé, ao projeto de lei 114/2021, dos vereadores Alexandre Cidade, Binho Goulart e Marcos Vinícius Andrade, que institui a Semana de Conscientização do Meio Ambiente nas escolas municipais e da outras providências. Em discussão a matéria. Com a palavra o vereador Alexandre Cidade. Boa tarde, presidente, vereadora Aline, a todos que nos acompanham. É inquestionável a importância da discussão sobre esse tema, sobre a valorização, a conscientização e o mais repetitivo e o mais intenso que nós possamos ser, porque há muito tempo a gente vem discutindo as questões ambientais e não temos as ações necessárias, né? A preservação ambiental é fundamental para a saúde do planeta e não só para os seres humanos, ou seja, todos os seres vivos dependem da preservação do meio ambiente. De certa forma, o ser humano muitas vezes é egoísta e utiliza ele só da forma com que fica melhor para a sua raça e acaba que nós não estamos protegendo os recursos naturais que todos nós precisamos e nem a destinação, a reciclagem do lixo da forma correta, né? E a Semana da Conscientização do Meio Ambiente nas escolas municipais é um projeto que visa a educação ambiental em todos os níveis, para que a gente possa discutir isso, para que a gente possa fazer com que os próprios educadores reformulem maneiras de se apresentar, de discutir, né, feiras, gincanas, palestras, de uma forma geral que a gente possa começar esse processo de reeducação aqui dentro da nossa cidade. Vereador Adair, eu acho que algumas leis que nós criamos aqui, que elas são punitivas, e acredito que elas são úteis sim, né? A gente já exemplificou na semana passada, durante a sessão, das questões das multas, das notificações para as pessoas que não têm essa consciência ambiental, não têm educação, vereador Crislan. Mas muito mais produtivo é a gente fazer isso entrar de uma forma pedagógica na educação das crianças e com isso a gente possa atingir as metas com relação ao que nós esperamos do cidadão josefense do futuro com relação às questões ambientais, né? Então, eu acredito que seja imprescindível a gente ter esse tema discutido nas escolas de uma forma mais ampla, mais atrativa, como já sugeri algumas atividades aqui, e vou me colocar à disposição caso, né, humildemente possa contribuir com a Secretaria de Educação na execução da lei. Mas queria muito pedir os votos de todos os vereadores em virtude do tema que nós precisamos intensificar, né, vereador Toninho? E é uma excelente oportunidade com esse projeto de lei, a Semana de Conscientização do Meio Ambiente nas escolas municipais. Então, agradeço a fala, presidente, a atenção de todos e conto com o voto dos amigos para esse projeto. Obrigada, vereador. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Toninho. Boa tarde a todos mais uma vez. Parabenizar ao proponente, vereador Alexandre Cidade, pela excelente ideia, instituir a Semana de Conscientização do Meio Ambiente e que seja aprovado nessa casa e que tenha lá a parceria do Executivo para que realmente seja colocado em prática, né, para que na Secretaria de Educação seja feito um programa, né, durante essa semana, até ao longo do ano, né, mas que para essa semana seja feito, de repente, um evento maior e atividades relacionadas para que crie, né, essa predisposição nas crianças de cuidar do meio ambiente, né, essa consciência de sustentabilidade, de entender que realmente precisa olhar pelo meio ambiente. Eu costumo dizer que nós adultos, nós não nos conscientizamos de mais nada, nós já temos a nossa consciência formada, né, nós apenas nos sensibilizamos. A criança, ela se conscientiza. Então, esse trabalho, vereador Alexandre, ele precisa ser iniciado lá na educação infantil. Lá na educação infantil já tem que começar a instituir esse programa, né, de prevenção ao meio ambiente, de conscientização, né,
para que eles cresçam e ensinem os pais, né? A vereadora Aline é mãe, a vereadora Aline, ela já tem a consciência dela, mas o filho dela, ele vem conscientizando desde novo, né? Hoje, ela pode ser sensibilizada a uma causa, não se conscientizar mais. Então, se você está com a criança e você deixa cair um papelzinho de bala no chão, você até deixa passar, porque você não é conscientizado, você é sensibilizado. A criança vai parar, ô mamãe, só um minutinho, caiu o papel no chão, não pode? Porque ele é conscientizado. Então, essa é a importância da gente começar a trabalhar isso e trabalhar de fato, para que saia do papel, desde a educação infantil. A gente trabalhar isso lá no ensino fundamental, já no ensino fundamental 2, no final do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, tu vai se sensibilizar, não se conscientizar. Desculpa. Uma boa tarde a todos. Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Binho Goulart. Senhora presidente, só para colaborar com o vereador Cidade, parabéns pelo projeto. Nós já temos uma lei aprovada também nesta casa, que instituiu o Dia do Desafio do Meio Ambiente em São José, nas escolas públicas. E esse projeto vem de encontro, vai caminhar junto. Parabéns pelo projeto. A educação ambiental se faz, sim, na base, nos anos iniciais, e não tenho dúvida nenhuma que podemos, sim, ter uma educação transformadora voltada para o meio ambiente. Muito obrigado, voto favorável. Obrigada, vereadora. A palavra, então, para o vereador Rodrigo Andrade e depois o vereador Francisco. Boa tarde. Quero primeiro dar parabéns aqui ao nosso nobre amigo, vereador Cidade. Vereador, eu concordo que sempre a educação transforma, né? É pelo exemplo que a gente vai mudar esse planeta, né? A nossa cidade. Primeiro a gente tem que começar por aqui, né? Para que isso se reflita em todos os lugares. Mas sim, eu tenho meus filhos, têm 5 e 7 anos, e na escola eles já têm essa consciência, nós lá em casa essa consciência, mas isso tem que ser efetivo, tem que estar todo dia na cultura das crianças, na nossa também, porque muitas vezes eles ensinam mais do que a gente, né? Principalmente às vezes os mais velhos. Então as crianças são a mola propulsora do mundo, e a gente precisa apoiar que esse tipo de iniciativa se propague por toda a nossa rede de ensino municipal, nossa rede de ensino privada, que isso seja uma cultura permanente na nossa cidade. Muito obrigado. Parabéns, meu amigo. Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Francisco. Vereador, o senhor libere o seu áudio, por favor. Obrigada. Boa tarde, presidente. Boa tarde, público que nos assiste. Boa tarde, vereadores. Eu fico muito feliz e quero parabenizar aqui o vereador, né, Alexandre Cidade pela iniciativa. Quando eu cheguei aqui na Câmara de Vereadores, eu fiquei assustado, porque o primeiro lixo que eu produzi, eu procurei uma lixeira dentro do gabinete e não encontrei. E fui perguntar para os assessores o que estava acontecendo, tiraram a lixeira daqui, se precisar eu trago uma de casa tal, e eles falaram que essa lei foi criada esse ano pelos vereadores. Parabéns. Então, eu vejo aqui uma ação de sustentabilidade no nosso município, e quando eu vejo o vereador colocando isso para que seja ensinado nas escolas, isso me alegra muito. O grande sábio Salomão, ele diz uma coisa, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Então é lá na base, lá quando nós ensinamos nossas crianças a tomar as suas diretrizes, né? E nós estamos vivendo um tempo hoje que nós precisamos sim olhar com muito cuidado para o nosso meio ambiente, tempo que a gente precisa entender que a gente precisa, de uma forma geral, produzir menos lixo para não contaminar o nosso planeta. E uma sugestão, vereador Cidade, né, que nessa semana procure se produzir lixo zero, juntamente a conversar com a Secretaria de Educação, passar isso para todas as escolas. Imagine você fazer uma semana nas escolas produzindo lixo zero. Isso dá um impacto muito grande na nossa cidade. Vai a minha sugestão. Parabéns, e vai ter meu voto favorável, sim. Boa tarde. A matéria continua em discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discutir, em primeira votação, o projeto de lei 114/2021. Como voto o vereador Sanderson de Jesus? Favorável, presidente. Obrigada. Como voto o vereador Jair Costa? Com certeza, sim. Obrigada. Aprovado, então, em primeira votação,
por 17 votos favoráveis e 1 voto contrário. Continuamos na ordem do dia. Em primeira discussão, é o parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, cuja relatoria é da vereadora Aline Castro, ao projeto de lei 157/2021 dos vereadores Binho Goulart e Antônio Carlos Silveira Júnior, que autoriza o município de São José a realizar o evento Virada Cultural e da outras providências. Em discussão a matéria, com a palavra o vereador Binho Goulart. Senhora presidente, mesa diretora, público que nos assiste através de mídias digitais, através do canal 10.2, o nosso projeto da virada cultural é colocar São José no cenário catarinense, no cenário nacional. A nossa ideia, sim, é fomentar a cultura local com gastronomia, com dança, com música, com capoeira, e sim, no momento tão transformador e tão dificultoso, né, que estamos vivendo a partir do ano que vem, melhorando, dá oportunidade para essas pessoas que fazem a cultura e o turismo de São José. Então, assim, o nosso projeto é um projeto que praticamente não vai ter custo para o município, já que temos inúmeras áreas lindas, maravilhosas, que essa virada cultural o município vai poder escolher, ou aqui o Trapiche, ou a própria Beira-Mar, ou uma praça, para, sim, fazer todo esse fomento e colocar São José, como já falei, na rota da cultura catarinense. Então, nosso projeto é proporcionar prazer em ser, um projeto gratuito para a população, né? E dizer para vocês que a virada cultural já acontece em São Paulo, já acontece em Chapecó, já acontece em várias cidades do Brasil, e o nosso projeto vem de encontro àquilo que a sociedade pede e clama, fazer uma maratona, 24 horas, ali que antecede o aniversário de São José, no dia 19 de março, e poder, sim, trazer bastante cultura para toda a nossa população josefense. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Toninho. Boa tarde a todos mais uma vez. Primeiro quero agradecer o convite do vereador Kleber Fabiano Goulart para que eu pudesse ser coautor nessa matéria, né, que tem o meu total respaldo, meu total carinho, né, e apreço. Eu acho que é muito importante a gente fomentar e trabalhar a cultura no município de São José, haja vista a riqueza cultural que o nosso município tem, que tem uma matriz açoriana, portuguesa, tem também a participação do negro na construção do município. Então, nós temos uma diversidade cultural muito grande que nós não podemos deixar passar batido, vereador Aldair Tessari. Por isso, esse nosso projeto de lei, para que inclua essa virada cultural, né, como um evento de renome na cidade, a exemplo do que já acontece na cidade de São Paulo, que é 24 horas de eventos culturais, são diversos shows, atividades culturais, gastronomia, enfim, isso movimenta a cidade toda, isso movimenta a economia da cidade, isso movimenta a culturalidade da cidade. Então é muito importante para São José ter isso aqui. Daria uma excelente indicação, mas volto a falar que existe a chuva de projetos, presidente, porque as nossas indicações não têm força. Né? Então a gente fez em forma de projeto, eu e o vereador Kleber Fabiano, para que realmente aconteça, e a gente vai para frente, a gente vai conversar com a secretária Gilmara, que está fazendo um excelente trabalho, o adjunto Charles Pousani, o Cleiton Medeiros, que é o diretor de culturas, e o nosso prefeito também, que é muito ligado e muito sensível à cultura municipal, ele está sempre aqui no Centro Histórico, ele prestigia tudo que a Fundação de Cultura faz, então acredito que nós não teremos muito percalço com um projeto nessa magnitude, né? E que de uma forma ou de outra ele vai acontecer. Então, meu muito obrigado mais uma vez, vereador Kleber Fabiano, e São José merece sim a virada cultural. A matéria continua em discussão, com a palavra o vereador André Gesser. Obrigado, presidente. Vereador Toninho, vereador Binho, eu acho que é importante a gente frisar, porque a sociedade está nos vendo, né, de que é uma lei autorizativa, porque às vezes eles acham que a gente aprova a lei e, ao aprovar da lei, o Poder Executivo tem que executar, e não é, porque é uma lei autorizativa. A minha sugestão que eu dou a vocês e a todos é que agora nós vamos analisar o PPA, e nós vamos analisar a LDO, e nós vamos analisar o orçamento. É nesse momento que o vereador pode lutar por objetos, por projetos, atividades
que acabam sendo incluídos no orçamento municipal e daí sim as coisas acontecem. Eu digo isso porque, por exemplo, na área cultural a gente colocou algumas questões ali que vão ao encontro disso aqui, como palco na beira-mar, palco nos bairros, e então a gente tem que ter essa consciência que é na hora do orçamento que a gente faz as coisas acontecerem. Obviamente que eu vou votar favorável à lei, porque eu acho que a gente tem que fomentar cada vez mais a cultura, né? Em Florianópolis nós temos a Maratona Cultural, que acontece também, pelo menos nos últimos anos tem acontecido, não aconteceu agora por causa da pandemia. E eu só queria frisar uma questão aqui do projeto, que é o seguinte, que talvez tenha que fazer uma modificação, ali no parágrafo único, como é uma lei autorizativa, está dizendo o seguinte, o evento deve ser promovido. Então a gente está indicando que ele deve ser promovido. E lá no artigo 5º, vereador Binho, esta lei entra em vigor no ato de sua publicação. E por se tratar de lei autorizativa, tu não tem como obrigar que a lei seja publicada porque é autorizativa. Então, a autorizativa é que nem o vereador Toninho falou, é uma indicação, né, que a gente simboliza ao Poder Executivo que se deseja determinada coisa. Então, por isso, sugiro que faça a emenda até para não ter o argumento de que venha um veto do Poder Executivo em relação ao parágrafo único do artigo 1º e também ao artigo 5º. Mas eu vou votar favorável. Obrigado. A matéria continua em deliberação. Com a palavra o vereador Mauro Fiscal. Vereador Mauro, o senhor pode liberar o seu áudio, o senhor pode começar novamente. Obrigado. Venho mais uma vez desejando boa tarde a todos os que permanecem no áudio ou acompanhando pela TV Câmara. E dizer a vocês que eu também concordo com o vereador Gesser pelo fato da lei ser autorizativa. E até lembro mais, vou mais fundo, essa lei não deveria ser nem autorizativa, ela deveria ser feita como uma lei anterior, ela deveria instituir a Semana da Virada Cultural, porque o que acontece, ela já está vindo com previsão no PPA, gastos na área da cultura. Então, essa promoção da virada cultural não é nada mais do que aplicar aqueles gastos que já estão vindo sendo previstos no PPA. O que acontece? A partir da criação dessa lei, tu não está criando nenhuma despesa para o município, porque já vem previsto. Então, eu pensaria mais, assim, nesse caso, apesar que acredito que todos os vereadores vão aprovar, mas que no futuro os vereadores, parabenizando eles, né, tanto o vereador Kleber quanto o vereador Toninho, que pensassem futuramente em leis dessa natureza fosse feita como criação e não como autorizativa, porque vai ficar na mesma situação de muitas leis autorizativas acabando não sendo aplicada porque fica na vontade do administrador. Tenho a certeza que esse prefeito, como é muito voltado para a cultura, vai aprovar essa lei e também vai aplicá-la no seu período, nos próximos 3 anos, 4 anos. Mas vai saber, um próximo prefeito, se não tem a mesma intenção na área da cultura, não seja voltado para essa área também, então, como se fosse instituída, teria mais aplicabilidade. Então, é o que eu tenho para colocar mais uma vez na tarde de hoje. Obrigado, senhora presidente, mais uma vez. Matéria continua em deliberação. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, em primeira votação, o projeto de lei 157/2021. Como voto o vereador Sanderson de Jesus? Favorável, presidente. Obrigada. Como voto o vereador Jair Costa? Eu voto sim. Obrigada, vereador. Aprovada, então, por 17 votos favoráveis e 1 voto contrário. Não havendo mais matérias para deliberar na ordem do dia, passamos às explicações pessoais. O último vereador que fez uso da tribuna foi o vereador Binho Goulart. Hoje, com a palavra, o vereador Francisco Fernandes, que se encontra no seu gabinete.
Boa tarde, presidente. Declínio da fala. Obrigada, vereador. Com a palavra, então, o vereador Crislan Moraes, por até 5 minutos na tribuna. Boa tarde, presidente, membros da mesa diretora, demais vereadores novamente, todos que também nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais. Hoje queria lembrar um pouquinho as eleições de 2020, quando estive na rua, e a todos que me acompanharam especialmente nessa caminhada. Quando apresentei o plano de mandato, uma das funções que coloquei foi justamente ter um relatório mensal de transparência do nosso gabinete e um relatório de prestação de contas, né, com tudo que a gente gastou no nosso mandato e também, né, todas as nossas atividades. E ali está realmente todas as atividades, toda a nossa agenda e as principais ações do nosso mandato nos últimos 30 dias. E seguindo esse compromisso de ter muita transparência, hoje a gente deve lançar, hoje à noite a gente vai lançar o nosso gabinete digital. É um formato, uma pasta pública, né, com todos os ofícios recebidos, todos os ofícios encaminhados, toda a prestação de contas de todos os meses, não só a mensal, como também as que a gente faz periódica, com um período ainda maior. O relatório do ponto eletrônico, que eu, toda vez que entro na Câmara, saio da Câmara de Vereadores, coloco meu dedo e tenho um registro aqui do ponto dessa minha entrada. E todas as ações, todos os documentos, todos os ofícios realmente que giram no nosso mandato. Agora ele vai estar de acesso, não só para todos que nos acompanham, como realmente para todos os moradores de São José que tiver acesso, ou fora também, e quiser acompanhar ainda mais por uma questão de transparência. Então hoje a gente lança o gabinete digital do nosso mandato. Então todos os documentos, todas as ações estarão presentes nessa pasta pública, né, que também vai estar disponível no nosso site e também nas redes sociais. Queria compartilhar um pouquinho mais de como que foi esse final de semana. Encontrei os outros mandatários do Partido Novo, entre eles o governador Romeu Zema, nosso prefeito Adriano Silva, deputados federais, deputados estaduais. Atualmente no Brasil a gente é um grupo pequeno, né, somos um pouco mais de 40 mandatários, mas unidos em torno de princípios e valores muito claros, né, que seguem o nosso Estatuto do Partido Novo. Esse final de semana foi muito importante para a gente poder unir esse time, né, especialmente para o desafio que a gente vem nas eleições de 2022 e outras ações que o Partido Novo vai enfrentar. Além de todos os diferenciais, é sempre bom a gente lembrar que a gente não tem cacique político, né, então muitos falam que o nosso partido tem dono e não tem. Se tivesse, teria influência, e a gente sabe depois de todas as notícias que de fato não tem, e sempre foi bom registrar, porque nesse encontro a gente deixou bem claro isso, né, o partido realmente ele é unido por alguns princípios e por 6 valores bem claros. Então, foi um momento muito importante para a gente também conhecer não só um pouco mais da experiência de como está sendo nosso governador Romeu Zema, como também nosso único prefeito, presidente do Brasil, prefeito Adriano Silva, que tem feito um trabalho muito importante em Joinville, especialmente de desburocratização e de facilitar lá os serviços públicos, né, o acesso aos serviços públicos na prefeitura de Joinville. E, por fim, queria finalizar relembrando o convite que já fiz para todos os vereadores e também para São José, né, compartilhar de forma pública. Nesse dia 30, na quinta-feira, estaremos às 19 horas na sede da Info, aqui em São José, às margens da BR-101, para um evento, né, de apresentação final do diagnóstico da Comissão Independente de Transparência, um evento aí que reuniu voluntários, mais de 30 voluntários de todo o município, e que vai apresentar o seu relatório de transparência, né, para o município de São José. Primeira etapa, vereador André Gesser, todos esses voluntários passaram por uma formação de accountability, compliance, anticorrupção, transparência, e agora vão apresentar esses diagnósticos em 4 pontos. Serviços públicos, de como que está a situação do município de São José, está respeitando a Carta de Serviços Públicos, né? Carta de Serviço de Avaliação de Serviços, que é a lei. Também obras públicas, como está esse acesso, especialmente o Portal Transparência, que a gente não tem esse acesso, e isso está presente no relatório final. Também o Poder Legislativo, fizeram uma análise aqui na nossa Câmara do Trabalho, que de todos tem a melhor transparência dos 4 pontos. E, por fim, né, o próprio Portal Transparência da Prefeitura de São José, que infelizmente, por um sistema arcaico, que todos os vereadores sabem, um sistema ultrapassado, ainda há muito a se melhorar. Então, tudo vai estar presente nesse relatório final, que a gente vai entregar também para os representantes da Prefeitura presentes nesse encontro. Muito obrigado, presidente. Desejo a todos os vereadores uma boa semana. Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Jair Costa, por até 5 minutos, vereador. Vereador, o senhor pode liberar o seu áudio, vereador? Nós não lhe ouvimos. Obrigada. Boa tarde, obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estamos, vereador. Pode falar.
Tá, então, boa tarde a todos, ao público que nos assiste, também pelas mídias sociais, a TV Câmara 10.2. Inicialmente, desejar uma boa semana a todos, os vereadores, aos munícipes, a vereadora Aline. E, como sempre, vou continuar batendo na 281, pedindo novamente, já fizemos semana passada 3 vezes contato com o DEINFRA para atender alguns buracos, né? Já são umas crateras enormes que estão causando problema para os usuários, aqui na 281, principalmente aqui desde o Portal da Mariquita até lá até ali na via, na BR-101. A gente fez as fotos e os encaminhamentos e mandamos lá para o Tiago. O Tiago está sempre prontamente atendendo a gente, mas, devido às últimas chuvas que deram aí, causou bastante buracos novamente. E aquilo dali sempre vai ser um problema, porque hoje tem vários caminhões com peso acima do normal passando nessa rodovia, onde está causando todos esses problemas. E também quero pedir novamente, eu sei que a máquina aí da Infra, lá do município, estava com problema, mas estava no conserto, e Pedro Paulo e o Lelo, junto com o Jailson, disseram que ia ficar pronto essa semana. Neste final de semana, eu estive no Pagará, para conferir o pedido daqueles moradores de lá sobre aquela estrada. Está bem intransitável, é uma estrada com muitos buracos, né? Lá ainda é chão batido, vocês sabem que quando também dá essas enxurradas aí, os buracos aparecem e não são poucos. Então, eu gostaria de ver com o Pedro Paulo, do secretário da Infra, que desse uma atenção especial, como sempre ele tem feito com a gente, e o Lelo, né, o Lelo Guerreiro aí, que está sempre cuidando bem de todo o município de São José, com promessa dele que essa semana parece que ele vai vir com o grupo inteiro para a Colônia Santana. Eu estou nessa ansiedade, e o povo aqui de Colônia Santana, Sertão, Mariquita, está todos esperando o Lelo Guerreiro. E também aquelas fotos que a gente fez da galeria aqui da Rua Lorival de Souza, que estava caindo aquelas pedras ali, porque aquela galeria ela é feita com aqueles cabeços enormes de pedras duplas, no qual tem caído bastante pedras dentro da galeria e não dado a vazão suficiente para, quando dá essas enxurradas, tirar a água de imediato. Ela fica trancando e aonde vai parar? Na casa dos moradores da Rua Lorival de Souza. Então, eu gostaria de pedir novamente para que o Pedro Paulo e o pessoal da Infra, seu grupo, desse uma atenção especial para o Sertão, aqui na Vila Formosa, aqui na Santana, Pagará e Mariquita, que é os bairros assim onde a gente está mais necessitados hoje. Eu tenho observado que aí para baixo, principalmente Beira-Mar de São José e Avenida das Torres, estão muito bem cuidadas. Eu acho que até estão cuidando demais ali e deixando um pouco nós para trás. Tá? Então, eu peço que não esqueçam de vir para cima. Venham para cima, que agora vai chegar o plano diretor na Colônia Santana. Olha só como nós vamos ficar chique. Né? Já vamos ter uma torre de celular também, que o nosso prefeito vai nos ajudar agora a atender essa demanda, que aqui só temos uma antena e ainda não atende a necessidade desse bairro enorme, né, que é Santana, Mariquita, né? Ali no Sertão já é melhor, ali a internet deles ali, toda a rede já atende a necessidade deles ali. Então, minha fala hoje fica nesse pedido aí para o pessoal, em especial o pessoal da infraestrutura
Pedro Paulo e seus comandados. Obrigada, Obrigado, vereador. senhora. Uma boa semana para Com a palavra, o vereador Jandir da Rosa, que na tarde de hoje também encontra-se no seu gabinete. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, público que nos assiste. Eu tenho muitas indicações, muitos pedidos a fazer. Em vez de eu ficar falando da vida dos outros, eu vou procurar a pauta, vou andar dentro de São José, porque tem muito São José, tem muito o que fazer e muito o que mostrar. Então, eu quero dizer para vocês que eu estive no Siniro Martins, e eu já fiz a indicação, e eu pedi uma limpeza dessa vala aqui, ó. Já falei com o Pedro Paulo, a gente fez a indicação, prontamente ele disse que vai nos atender. Nos atender não, atender o povo de São José. Quando a gente pede pelo povo. Então, estou falando aqui do Siniro Martins. E está aqui a indicação, né, que a gente fez, pedindo a Secretaria de Obra que possa limpar essas valas. Outra coisa que eu queria falar, morador da Forquilinha, 27 anos, eu ando ali da Forquilinha, eu gasto sola de sapato. Queria dizer para vocês que os moradores de Forquilinha não estão contentes com aquelas travessas que eles estão colocando para a fase de teste. Não sou eu, o vereador Jandir da Rosa, estou falando. Eu estou todos os dias na rua e eles estão reclamando que não gostaria que deixasse aquelas travessas trancadas, porque até que fazer o retorno na outra, só vai ficar uma travessa para fazer o retorno. Aí dá muita fila e eles estão acostumados a fazer o retorno ali. Até eu fiz uma pesquisa na internet e deu mais de 150% a favor que retirasse aqueles divisas que estão lá para a fase de teste. Outra coisa que eu queria fazer, eu queria agradecer à Secretaria de Trânsito e Segurança do município de São José, que atendeu o pedido desse vereador, pode ter pedido de outros vereadores também, até porque eu não fico aqui procurando, né, se o vereador pediu, não. Eu estou fazendo o meu papel. É bem em frente à mercearia do Rally, na rua Vereador Arthur Mariano. Eu pedi uma lombada de elevação, foi feita. Só que os comerciantes estão reclamando que a placa ficou muito dentro da estrada, a placa da lombada, para mostrar a sinalização ficou muito dentro da estrada e ficou muito em frente ao comércio. Já teve um carro que veio e deu uma ré nessa placa. Já entrei em contato com o secretário adjunto Scarpa, ele falou que vai verificar o caso. Ele vai dar uma olhada. E também fiz pedido aí de pinturas de faixa ali na frente da Casa Lotérica da Forquilinha, que está toda apagada, as pessoas vão atravessar ali. Então, assim, a gente está trabalhando para a cidade de São José. Estamos andando bastante, eu não fico andando de carro, paro o carro nos locais e saio ouvir a comunidade. Então, é por isso que, às vezes, não sobra tempo para mim, na tribuna, falar de outros companheiros. Eu estou aqui para falar o bem do povo de São José. Estou aqui para trabalhar em povo do povo de São José. É para isso que eu ganho meu salário. Eu fui eleito para isso. Então, eu estou trabalhando e vou continuar lutando. O meu muito obrigado a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês e que seja uma ótima semana, até na quarta-feira, se Deus quiser, mas a gente não está aqui na sessão, a gente está trabalhando na rua. Um forte abraço a todos e conte comigo sempre. Obrigada, vereador. Com a palavra, então, o vereador Marcos Vinícius, na tribuna, por até 5 minutos. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, a população que nos assiste pela TV Câmara e mídias sociais. Hoje eu quero tratar de uma visita que fizemos lá à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, né, com o vereador Ed, que é o secretário lá da pasta. Nos apresentou alguns projetos bacanas que tem na cidade de Florianópolis, o Rodrigo Andrade. Uma delas era a natação para todos. Não sei se você recorda que tinha uma piscina lá que estava jogada lá atrás da passarela. Quando ele assumiu lá, ele revitalizou aquele espaço. E pensa num projeto bacana, onde atende aí 15 mil entre crianças e adolescentes naquele local, das comunidades ali da região, né, Morro do Horácio, aí vai. Então, assim, a gente esteve acompanhando, é bacana, né? Tem outros projetos que ele também me apresentou, referente ali às arenas de esporte, né, arena de esporte de praia, né, eles trabalham com a MIP, né, manifestação de interesse privado. Talvez, né, é uma ideia aqui para o nosso município também. A gente tem uma beira-mar tão bonita,
né, um espaço gigante, né? O Rodrigo teve à frente ali da Secretaria de Especial, sabe como é que funciona, né? Talvez o prefeito e a equipe que se encontra lá no Executivo possa pensar um pouquinho nisso aí, fazer um chamado público, né? Um chamamento público para talvez tentar trazer isso para aqui para o nosso município também, dar vida para aquele local ali que a gente hoje a nossa beira-mar está jogado, né, de uma forma, as pessoas que estão utilizando é o pessoal à noite, na madrugada, fazendo algazarra, né, com festas ali, com um rolezinho, que é chamado rolezinho, e incomodando não só nas forças de segurança, também a população que quer caminhar naquele espaço, e muitas das vezes ali, 8 horas, 9 horas da manhã, está o pessoal ainda curtindo ali, em cima das calçadas ali da orla de São José. A outra situação foi nesse sábado, a alegria que eu tive, né, de acompanhar o curso de formação da Polícia Rodoviária Federal, né, vereador Alexandre Cidade, a nossa ida lá em Brasília está tendo retorno, né, que pena que São José não está dando a atenção que tanto merece, né, então a gente buscou, de alguma forma, trazer recursos, né, para a nossa grande Florianópolis, e uma delas é para a cidade de Palhoça, né, que é a Guarda Municipal de Palhoça, né, parabenizar o Camilo Martins, que teve a coragem de criar sua Guarda Municipal, e hoje é a primeira Guarda Municipal a ser formada pela Universidade da PRF, né, o diretor Silvini Vasques, né, conterrâneo nosso aqui, deu essa oportunidade, né, para o município de Palhoça, e hoje está a Guarda Municipal sendo capacitada dentro do curso de formação de policiais da PRF. Então o pessoal está um pouquinho apavorado lá, mas é um curso de alto nível, né, onde o pessoal tem mais ou menos lá 1.000 pessoas, né, nesse curso de formação, e hoje a Guarda Municipal de Palhoça está lá com 14 agentes, né, que hoje estão doando ali o seu sangue, doando a alma e o corpinho até dia 22 de dezembro, de segunda a segunda, vereador Toninho. Então foi uma conquista nossa, a gente tirou dinheiro do nosso bolso para ir buscar recursos para São José, mas também para tratar da segurança do nosso município aqui, né, tanto no município da Grande Florianópolis, né, e uma pena que até o momento não estão dando atenção, né, que a nossa segurança aqui de São José merece. E não só isso, já tem algumas tratativas, né, da Guarda Municipal de Palhoça já recebendo os equipamentos que serão doados também pela Polícia Rodoviária Federal, através, né, do diretor Vasques. Mais uma vez eu quero agradecê-lo pela oportunidade que ele nos deu, né, e sempre vai estar de portas abertas para o nosso município, né. Uma pena que algumas coisas que a gente solicitou lá, tem alguns entraves aqui na nossa cidade. Mas essa é a minha fala, né, mais uma vez agradecer a PRF por dar essa oportunidade, não só para a nossa Guarda Municipal da Palhoça, mas também por todas as oportunidades que já deram para a Guarda Municipal daqui de São José. O meu curso de formação foi feito pela UFSC, mas todos os instrutores que a gente teve foi pela PRF. Eu tenho inveja de não estar hoje participando de um curso desse, né, que vai ser um curso que vai capacitar eles de nível, né, para cima, né, e vai ser um nivelado aí de uma forma mais capacitada e mais de uma forma que possa atender melhor a sua cidade. Obrigada, e vai vereador. contribuir com o nosso município de alguma forma, porque estamos aqui dentro da Grande Florianópolis. Um abraço. Com a palavra o vereador Matson Sec, que na tarde de hoje encontra-se no seu gabinete. Boa tarde, senhora presidente, demais vereadores, vereadora Aline, eu declino da fala. Obrigada, vereador. Com a palavra o vereador Mauro Fiscal. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores, o que nos assiste na tarde de hoje. Gostaríamos de fazer mais um comentário em relação à aprovação de alguns projetos. O que ocorre é que, quando eu falei na situação anterior, a aprovação do projeto do vereador Rodrigo de Andrade, quando se fala em agradar alguém, com a preocupação de que temos a certeza que os vereadores que assim votaram favorável analisaram esse projeto atentamente, viram que o projeto era semelhante ao projeto aprovado na Alesc,
certamente viram também as várias ações de inconstitucionalidade alegada pelo senhor governador, que provavelmente serão juntadas também no projeto aqui em São José, porque se percebe que há um entendimento de que entra na seara do certame do licitatório. Como eu não tenho esse entendimento e tenho essa posição independente da forma que se trate ou da forma que se traga essas ações, elas são diversas, tanto para um lado quanto para o outro, e não é com base nessas que daqui a pouco a gente votaria a derrubada de um veto, ou aprovação de um veto. Essa é a minha preocupação, porque se percebe que se vê a inconstitucionalidade, mas depois que se aponta ela numa discussão, aponta ela num parecer, é que se vai se ter a preocupação e, então, derrubar um projeto aprovado nessa casa. Isso, então, me traz muita preocupação, porque a gente trabalha muito em cima de um projeto, leva muito tempo para desenvolver um projeto, perde tempo. Para aprovar um projeto nessa casa, a gente chega a levar 4 meses para conseguir aprovar um projeto nessa casa. E, então, a gente precisa que os vereadores se preocupem realmente com o projeto que vão votar, que analisem o projeto, que vejam se existe inconstitucionalidade antes de dar esse favorável, para que daqui a pouco aprovem a derrubada de um projeto por aquilo que eles talvez já tinham conhecimento e foram contra. Daqui a pouco são favoráveis. Então, é uma preocupação que a gente tem em perder tempo, coisas parecidas. Por isso, a minha grande preocupação em relação a isso. Mas eu também queria falar na tarde de hoje, era sobre a situação das moções. As moções também, outra preocupação que eu tenho em relação às moções é que a gente tem que se preocupar principalmente com São José. Elas são importantes a nível nacional, claro que são. Por exemplo, nós botamos moção agora que atinge São José e outros municípios, como foi o caso da moção que mandamos para o governador para verificar, para colocar o teto do ICMS no mesmo teto do IPI. Então, são moções também que passam os limites de São José, mas são preocupações que eu falo também para que a gente não perca muito tempo com algumas coisas que a gente tem outras coisas tão importantes para discutir, que estão aguardando na mesa diretora para ser pautado, como, por exemplo, falamos da emenda impositiva que estamos aguardando, e é muito importante, tem que ser aprovada esse ano, para o ano que vem. Caso não seja esse ano, não entre para votação esse ano, e só fique para o ano que vem, só poderá ser aplicado no outro ano. Então, é essa preocupação que eu tenho para que, então, o nosso horário na Câmara seja atingido de forma mais proveitosa. Muito obrigado, presidente, obrigado a todos os vereadores que assistem na tarde de hoje. Obrigada, vereador. Também gostaria de me manifestar. Fiquei muito preocupada com uma notícia que saiu sexta-feira, que há pacientes com câncer em Santa Catarina que não têm previsão de início de tratamento. E a situação é muito grave, com cortes no orçamento do governo federal. O IPEM, que ele é responsável por 85% do abastecimento de produtos radiofármacos e radioisótopos no país, ele suspendeu os trabalhos, vereadora Adair. A gente não consegue entender, quando a gente traz para essa casa uma roda de conversa, onde eles vão tratando da fibrose cística e que nós não temos a medicação a nível de Brasil, porque houve um corte do governo federal, e agora
esse instituto vem dizer que não tem insumos e que não vai repassar. A Secretaria de Estado da Saúde já disse que a partir de hoje, dia 27, o Serviço de Medicina Nuclear do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina não terá disponível os insumos radioativos para desempenhar suas atividades, tanto o diagnóstico com as cintilografias e do tratamento, como é o caso da iodoterapia, que trata diversos cânceres de tireoide, que é seríssimo. Eu proponho a esta casa que a gente faça um ofício ao Ministério da Economia, à bancada federal catarinense, solicitando uma resposta imediata para todos os pacientes do Brasil. Nós estamos falando aqui de Santa Catarina, mas em especial aqui do Estado. O assunto precisa ser discutido com o Congresso Nacional e nós não temos a data, vereadora Aline, não tem como não ter data para discutir saúde pública. O que diz o responsável, então, que é o doutor Fábio Figueiredo? Ele diz que pacientes com câncer estão sem previsão de tratamento em Santa Catarina. É real e é muito sério. Estamos falando de vidas. Eles só esqueceram, vereador Toninho, de avisar para o câncer que ele tem que esperar a verba pública para poder ser tratado. Isso é muito sério. É muito sério quando a gente coloca preço na vida de alguém. Como disse aqui uma menina de 20 e poucos anos, que nós recebemos aqui com a proposta do vereador Binho, e ela fala: que preço que tem minha vida, vereadora Aline? Como é que alguém pode mensurar se eu tenho ou não o direito de receber um tratamento? Se eu tenho o direito ou não de sonhar com algum projeto futuro? E ela falou: eu não posso discutir aposentadoria porque eu não sei se eu vou me aposentar, porque eu não sei se eu vou viver até lá, e assim, por conta de uma medicação que não tem disponível no Brasil, que custa um recurso bastante significativo, que em outros países do mundo inteiro existe, como ela chama, a cápsula do tempo, que ela não tem tempo, e esse remédio faria a diferença na vida dela e de tantos outros pacientes do Brasil. Também quero relatar, nós recebemos diversas demandas a respeito de diversos problemas no Hospital Regional. O prefeito esteve ali dia 22 com a secretária de Saúde, falando com o secretário de Estado da Saúde, e o secretário relata que agora eles estão fazendo contratação de serviço para recuperação do prédio, também está lançando edital de registros de preço para dar conta de problemas seríssimos no Hospital Regional. Fica aqui a pergunta, né, vereador Rodrigo? Como é que eles não pensaram na manutenção anterior, imagina, do hospital desse porte? Né? Então, é bastante sério, a saúde tem que ser levada a sério. E a saúde das pessoas precisa ser colocada em primeiro lugar. Foi feita uma moção por esta casa para que disponibilize reforço com aumento de efetivo de militares aqui para São José. Recebemos o ofício de retorno dia 20 de setembro e fala, então, o Jorge Herter, que é da Silva Filho, ele é tenente-coronel, PM, chefe do Gabinete de Comando Geral da Polícia Militar. Ele diz que estão se formando 500 novos policiais militares, que vai ser reposto no estado inteiro, mas que não sabe precisar quantos que vêm para São José, quando vêm, e que vão lançar novos concursos públicos, mas que eles reafirmam o compromisso deles com a cidade de São José, para que possam, então, ter qualidade no atendimento aos cidadãos dessa cidade. É muito preocupante o que está acontecendo com a segurança pública do município de São José. Nós precisamos, o vereador Rodrigo vai tratar desse assunto em seguida, mas é muito sério e nós precisamos tomar providência, sim. Muito obrigada a todos. Com a palavra, então, o vereador Rodrigo Andrade, na tribuna por até 5 minutos. Senhora presidente, vereadores, vereadora Aline, a todo o público que nos assiste pelos canais de TV Câmara, quero começar com essa notícia aqui de 2 horas atrás, vereadores, do repórter Sérgio Guimarães. Caos no bairro Campinas e Cobrasol. 4 empresas do bairro Cobrasol em São José estão paradas nesta segunda-feira. Sabe o motivo? Usuários de drogas furtaram os fios e os cabos de rede e, para completar a dose, também levaram o registro de água. Moradores e empresários
clamam por socorro. Mostrar outra aqui que eu recebi agora à tarde, de uma loja aqui do Cobrasol também, que uma pessoa em situação de rua, um usuário de droga, entrou na loja e furtou um celular da empresa, que eles usam para trabalhar, para se comunicar com os clientes. Aí eu faço a pergunta para vocês, até quando? Até quando a Secretaria de Segurança do Estado vai olhar para São José? Até quando a Secretaria de Segurança de São José vai olhar para São José? Até quando a PM vai trabalhar na rua? Até quando a Guarda Municipal vai ajudar também? Sábado agora, começou um baile na Beira-Mar, 1h30 da manhã, foi até às 8 horas. Recebi um vídeo de uma moradora atrás do prédio, ali onde fica a Cassol, vereadora Aline, tá? Do barulho, parecia que era dentro da casa dela, vereadora. Então, cadê o choque de ordem? Está mais do que na hora. O que é necessário? Aumentar o efetivo da Guarda Municipal? Que se faça. A gente já pediu, nós já mandamos ofício, memorando, só falta a gente se ajoelhar agora para que São José seja atendida. Mas mais do que nunca temos que ter uma ação efetiva. Se são poucos homens e mulheres, que se faça um trabalho efetivo com os poucos homens e mulheres. Mas as pessoas precisam de uma resposta. Há muitos relatos de pessoas que não saem mais nesses bairros à noite na rua. De carro, a pé, para ir comprar um pão na esquina. Mais do que na hora precisa se ter uma atitude enérgica, um choque de ordem. Sabe-se qual é o problema, é preciso agir. Não vou só culpar aqui segurança, porque também tem outros setores que têm sua parcela de culpa. Mas mais do que nunca é necessário. Eu, como vereador, eu não sei mais o que fazer, o que eu posso fazer. O nosso trabalho aqui é limitado na parte executiva. E todos aqui, a vereadora também mora no bairro Campinas, eu moro, o vereador Crislan, entre outros, mas não estou só falando também agora de Campinas Cobrasol, lá na Praça da Araucária, a zoeira do baile funk, da arruaça na praça, é a madrugada toda. Em torno daquela praça só tem trabalhadores. Então, está mais do que na hora de ter um choque de ordem em todos os sentidos, vereadora. As pessoas clamam por socorro. É vídeo de usuário de droga em cima de poste, furtando fio, e não é feito nada. Entendeu? A gente cansa de falar aqui nessa tribuna, né? A gente ajuda no que a gente tem aqui, tá do poder, no que está no alcance dessa casa. Se for para a gente fazer uma lei para que isso, muita gente vai fazer, vai aprovar e vai votar, mas não depende só da gente. Tá mais do que na hora de se tomar uma atitude enérgica. Tá? Doa a quem doer, é necessário. A cidade e as pessoas precisam. É cidadão, já falei outra vez aqui na tribuna, numa semana, em uma única semana, ele teve o relógio de energia dele furtado do café dele. Trabalha ele e a mãe dele para sustentar uma família. Isso não é justo, gente. Daqui a pouco as pessoas não vão querer mais morar em Cobrasol e Campinas, aliás, em São José. Então eu peço humildemente, eu acho que o reforço também a todos nós, os 19 vereadores, que essa pauta é uma pauta prioritária desde o início, né, vereadora? Desde o início. Então a gente precisa de resposta. Com certeza, vereador. Aqui eu quero agora até só falar mais uma outra questão. Nós protocolamos uma moção ao governo do estado, ao governador, né, e ao secretário da Fazenda, solicitando análise para diminuição da base de cálculo para o ICMS, para o gás de cozinha. Hoje, estava lendo uma notícia hoje, o estado teve um aumento de arrecadação, vereadora, de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Está mais que na hora que o governo do estado dá uma contrapartida para o empreendedor, para o cidadão, baixando, não é baixando o valor do imposto, mas a base de cálculo. Hoje, o cálculo de ICMS sobre combustível é acima dos R$5. Enquanto lá na distribuidora sai R$1,80, R$1,98, R$2. O Estado pode contribuir, pelo menos nesse momento, para que baixe o alimento na ponta para o consumidor, porque o combustível ele vai sim na base de cálculo dos alimentos, da energia e em outras situações. Por hoje é só. Uma boa semana de trabalho a todos. Que Deus abençoe. Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Romeu Vieira, que na tarde de hoje encontra-se no seu gabinete. Boa tarde, senhora presidente. Declínio da fala. Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Juanito da Silva, que na tarde de hoje também encontra-se no seu gabinete. Boa tarde, senhora presidente, público que nos assiste através da Câmara 10.2, TV Câmara, vereadoras, vereadores. Hoje eu estou feliz também, né, por tomar a segunda dose da vacina, presidente.
Isso é muito bom, né? Aqueles que tomaram a segunda dose, garantida a imunização. Nós que, né, andamos muito na questão de rua, andamos aí atendendo o povo, né? Então, mais nada que justo a gente se garantir a segunda dose. E eu peço para você aí de casa aí, ó, não deixe de tomar a segunda dose, nós precisamos muito, né? Às vezes está próximo de vocês, mesmo como diz a medicina, a gente estando imunizado ainda não é 100%. Então vamos se garantir, pessoal. Quero agradecer lá as enfermeiras lá do Real Parque, lá onde o posto de saúde que a gente teve, né, o UBS, como tem outros postos também vacinando. Parabéns à Secretaria de Saúde, da secretária Sinara, vem prestando um belo trabalho dentro do nosso município, né? Várias UBS hoje aplicando a segunda dose, né? Mesmo hoje, no dia de hoje, não tendo a primeira dose. Então, a gente, né, realmente tem que reconhecer isso aí. Também venho agradecer, hoje, onde a gente estivemos lá fazendo um vídeo, estivemos falando com o engenheiro Júlio, né, a Praça de Hipotecas, onde, né, a pessoa, a empresa terceirizada que tinha ganhado, né, o orçamento daquela praça desistiu, né, já estão trabalhando já rapidamente para acessar outro, e a praça estava com cara de abandono, então estava muito chato aquilo ali, né, e a gente esteve lá e conversando com o pessoal da limpeza. Hoje já fizeram aquela varredura, né, limparam tudo, a rua ao redor, né, todas as ruas ali, então a gente fica contente. A praça ali realmente agora está com cara que, né, que em breve pode sair. Então a gente está aguardando aí que saia logo. É um pedido daquela comunidade, é uma necessidade daquela comunidade, né, como tem outras atividades ali, igual a creche também está para sair, mas vamos aguardar. A gente não pode anunciar nada antes sem ter certeza da situação, né? Outra coisa que eu venho falar aqui, faixa de segurança, faixa de pedestre dentro desse município, né? Faixa elevada, o povo está nos cobrando muito, eu acho que não é só eu, é outros vereadores aí também, lá no Pedregal, principalmente, pessoal, em frente de escola, eu acho que isso aí não era dever de vereador pedir em frente de escola, em frente de creche, essas placas de sinalização já era para estar automaticamente, eu acho que pela secretaria, lá na frente, agora lá no Pedregal, no Renascer, o pessoal ligando para vereadores, né, como me ligaram também, pedindo faixa de segurança, é uma curva perigosa, é movimentado, as crianças hoje eu percebi lá naquela fila, né, então eu peço encarecidamente para a Secretaria de Segurança conhecer isso aí, pelo menos com agilidade, eu acho que, né, muitas ruas querem, muitas indicações de cada vereador dessa casa, eu tenho falado na rua, não é só eu, o vereador, que estou fazendo indicação de faixa elevada nem quebra-mola. Todos os vereadores estão cobrando. Mas né, como não tem contrato, né, tudo é um trâmite, né, hoje tem alguns processos, então a gente, né, fica meio de mãos atadas, todos os vereadores dessa casa. Mas a gente pede aí encarecidamente que olhe rápido, com agilidade, porque é segurança traz tudo, saúde, né, segurança é esporte, é tudo, envolve tudo. Então a gente precisa disso, né? E é onde a gente vem falando também várias vezes lá na Avenida das Torres, né? Depois lá da estação da Celeste, lá em cima na Avenida das Torres, mais um acidente grave lá, né? Carro capotando, naquela coisa onde botaram a faixa de pedestre bem embaixo daquele morro. O pessoal lá está preocupado, aquele menino já foi acidentado, então a gente pede que olhe com carinho, né? Essa questão aí de segurança e trânsito dentro do município. E o mais, muito obrigado, né? Que Deus abençoe a todos aí. Um abraço. A palavra o vereador Sanderson de Jesus, que encontra-se na tarde de hoje no seu gabinete. Presidente, o declínio da fala. Obrigada, vereador. A palavra o vereador Adair Tessari, na tribuna por até 5 minutos. Boa tarde, presidente, demais vereadores e público que nos assiste. Primeiramente, quero desejar uma excelente semana a todos, que Deus nos dê saúde e muita sabedoria, vereadora Aline, para mais uma semana e nós procurarmos sempre fazendo o melhor para o nosso município. Ouvindo a presidente falar sobre a situação dos pacientes que estão com câncer,
como que a gente consegue entender governos cortarem verbas em áreas tão cruciais como o tratamento de câncer? Então, para mim que perdi minha mãe devido a um câncer no intestino, é muito triste você ver famílias ter que ler uma notícia dessa de manhã. E aí, presidente, nós começamos a pensar, nós vemos o Congresso Nacional gastando absurdos e não produzindo praticamente nada. É uma loucura o que está acontecendo. Nós vemos algo que aqui, se não me engano, o vereador Gesser falou, o governo estadual destinando 450 milhões para obras federais. Nós estamos acompanhando o governo do estado viajando o estado todo, presidente, deixando verba para os municípios, infraestrutura. Isso é bom, isso é legal. Poxa, que bom que vê isso. Mas antes de se construir uma estrada e tratar de vidas, prioriza-se a vida. Ainda que os dados de arrecadação de impostos do nosso estado deixem ele confortável tanto para fazer infraestrutura como para fazer saúde. Então é muito triste que nós estamos ouvindo, e essas famílias que estão esperando. Agora almocei hoje com um grande amigo meu que também vai começar um tratamento. E ele vai ter que ver essa notícia. Então é muito triste isso. A gente espera que... Eu não sei como é que um governo consegue dormir em paz sabendo que o seu cidadão catarinense está aí à margem do final da sua vida. Porque, como a senhora falou, presidente, a doença não espera. A doença não espera. Câncer é uma doença que precisa ser tratada o quanto antes. E nós precisamos, eu concordo com a senhora, mandarmos um ofício. É preciso que nós possamos reagir diante de uma notícia tão triste como essa. Não é 2 pessoas, é um número muito grande de pessoas que sofrem com isso e que precisam ser tratadas. Que eles possam ter um olhar diferente para os cidadãos catarinenses e também pelos brasileiros. E voltando mais aqui para a nossa cidade, também há uma preocupação muito grande, eu e vocês estão sendo cobrados bastante, que é a deficiência que nós temos hoje em abrigos de ônibus na cidade. A manutenção e a instalação de novos abrigos de ônibus na cidade precisam retomar esse trabalho, como nós ouvimos aí, a pintura de faixas de pedestre está retornando, alguns serviços, mas os abrigos de ônibus, porque você vai de manhã cedo num abrigo, num ponto de ônibus, que está lá só o ponto de ônibus, lá tem um cidadão que paga imposto, que contribui, que está no sol, na chuva, no sereno, está lá aguardando para apanhar um ônibus. Então, é necessário que esses serviços voltem a acontecer também na cidade. Eu quero crer que logo teremos uma licitação boa aí para trazermos um grande trabalho nessa cidade. No mais, também os moradores da Vila Formosa, estamos conversando com o senhor Joel da Casan, lá um problema de esgoto, existe a rede, mas não está ligada faz alguns anos. O senhor Joel da Casan confirma que está muito perto de fazer a ligação dessa rede de tratamento de esgoto da Vila Formosa. É uma comunidade que sofre bastante, que precisa de serviços públicos, e esse é um dos serviços que incomoda muito, porque está todo o esgoto a céu aberto lá. Esperamos que isso aconteça. Da mesma forma, a comunidade de Alto Forquilhas, que também tem um problema muito sério com falta de água, devido à pressão de água, foi colocada uma bomba e será ligado nesses dias também. O verão está chegando e a comunidade precisa ser atendida. No mais, uma excelente semana a todos e que Deus abençoe a nossa cidade. Obrigada, vereador. Com a palavra na tribuna por até 5 minutos, o vereador Alexandre Cidade. Boa tarde, presidente. Mais uma vez aí a todos os vereadores e a vereadora Aline, a todos que nos acompanham. Então vamos começar a semana com positividade, né, com otimismo, agradecendo, acreditando que vai ter coisas boas ainda durante a semana. Então gostaria de agradecer à Secretaria de Infraestrutura, na figura aí do senhor Pedro Paulo, e também a Michele, que tem sido muito atenciosa. Nós cobramos uma revitalização lá na Servidão Oswaldo Alfredo dos Santos, no bairro Roçado, Aline, bairro onde você atua bastante lá. E eu sei que você também pediu, e mais alguns vereadores pediram, mas nós iniciamos esse pedido lá no dia
11 de fevereiro, nossa primeira indicação, depois dia 10 de maio fortalecemos ela, e mais uma vez a gente vem agora fechar essa indicação com agradecimento à execução da obra, né? Eles estão revitalizando a servidão e nós ficamos satisfeitos. Agradecemos também para mandar um salve lá para o seu Jorge, fica até sugestivo o seu Jorge, né? Mas é um morador local lá que vinha nos cobrando. Então, como nós realizamos agora, estamos mandando um abraço para ele, seu Jorge, missão cumprida sobre esse seu pedido e dos demais eleitores ali daquela região, né, cidadãos. Falar também ali, o vereador Marco, você falou sobre o projeto da piscina popular na Beira-Mar, muito bem lembrado, e levar seu conhecimento que isso é um projeto, né, ele já está na fase de construção, não está finalizado, estou sendo transparente com você. Esse é um projeto que o próprio superintendente da Fundação de Esporte, o seu João Davi, me trouxe essa possibilidade, a apresentação desse projeto, agora antes de viajar para Brasília, que é algo que está perto de acontecer, um projeto dessa piscina naquela região, onde vamos ter escolinhas, vamos ter projetos sociais e ainda ter a possibilidade de dividir isso com instituições privadas para que a gente possa ter um rendimento para a própria manutenção do espaço, para que ele possa se pagar, né, durante todo esses anos que a gente espera que dure em boas conservações, como foi falado agora no projeto do Rodrigo, tá? Então, mérito dessa vez para o secretário de Esporte, João Davi, e tomara que a gente consiga fazer com que isso saia do papel. Mas agradeço a tua sugestão, muito boa, e é exatamente como nós estamos pensando aqui em aproveitar os espaços ali na nossa linda Beira-Mar de São José, né? Espaço que também a gente já vem cobrando por diversas vezes, vereador, vou continuar a conversa com você. Eu sei que a Guarda tem se empenhado, mas precisamos também da ajuda da PM para que passe em horários diferentes lá na Beira-Mar de São José, né, com relação ao barulho, o som alto, o pessoal está extravasando demais e principalmente com relação à sujeira, né? A sujeira é deixada ali, então pedimos que de repente a Guarda consiga intercalar um cronograma de passagem ali pela Beira-Mar de São José, para que a gente possa inibir as pessoas não de utilizar o espaço que é público e deve ser utilizado, mas que seja feito da forma correta. Eu vou continuar agradecendo, né? Agradecer também ao nosso prefeito, o Orvino, pela sanção do nosso projeto, que foi feito por mim e pelo vereador Kleber Goulart. Foi assinado, foi sancionado nessa última sexta-feira, vereadora Mary. É o projeto onde institui a Semana de Promoção do Paradesporto aqui em São José, né? A gente já ressaltou as importâncias da gente debater esse tema, inclusive os benefícios para as pessoas portadoras de necessidade especial, e com certeza com uma lei acaba que a gente tem um pouco mais de força para que a gente possa cobrar isso. E assim também como o nosso projeto hoje do meio ambiente, onde eu venho agradecer a todos os vereadores aí pela essa primeira votação positiva, mais um momento, né, vereador Toninho, para que a gente possa discutir algo tão importante, tão essencial, como são as questões ambientais no dia de hoje. É imprescindível que a gente comece esse trabalho dentro das escolas, que são quem daqui a algum tempo vão estar comandando a nossa cidade, enfim, vão estar à frente do nosso país, e que a gente possa inserir isso dentro do planejamento aqui do plano de educação, ou que seja mais um momento, que eu acredito que já esteja, para a gente intensificar as conversas, as palestras, as gincanas, como também tem outro projeto de lei do vereador Binho do desafio, mas que seja mais um momento para que a gente possa ressaltar a importância da questão ambiental, da preservação, né, dos nossos, das matérias-primas, enfim, de uma proteção do nosso ambiente de uma forma geral, porque isso é imprescindível para que o mundo se mantenha, né? Nós não podemos ser egoístas e achar que o homem tem o direito de degradar o planeta onde vários seres vivos vivem, e se a gente não despertar isso agora, nós corremos o risco de não ter isso para os nossos filhos, ou ter de uma forma tão adaptada que chega a ser futurística, né? Mas esses cuidados precisam ser feitos agora, tá bom? Obrigado pela atenção de todos, e também aproveito para desejar uma excelente semana a todos, uma semana produtiva. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Com a palavra, a vereadora Aline Castro, por até 5 minutos na tribuna. Senhora presidente, mesa diretora, colegas vereadores e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa tarde. Vereadora Mary, realmente é muito preocupante essa informação que diz respeito a não ter medicação para aqueles pacientes que estão em tratamento de câncer.
É muito triste isso. Eu tenho familiares com câncer. Infelizmente, uma irmã que fez tratamento no CEPOM, recebeu a medicação de lá e ainda é acompanhada. Tem um tio também, vereador Marquinho, que recentemente fez uma cirurgia no intestino e que aguarda também para um tratamento. Eu digo na minha família não é melhor do que a família de ninguém. Isto é a realidade de diversas famílias no estado de Santa Catarina, no nosso país, no mundo inteiro. Então, a angústia é muito triste. Eu me recordo de muitas vezes precisar ir até o CEPOM, vereador André, para receber a medicação. A minha irmã fazia o tratamento com a quimioterapia via oral. E às vezes eu chegava até a farmácia e eles diziam, não tem a medicação, só para a semana que vem. Mas como não tem a medicação? É um tratamento que ela recebia e tinha os dias certos para tomar a dose certa. E era aquela angústia de não ter a medicação. E comprar é muito difícil, vereadora Mary, porque é muito caro o tratamento. É caríssimo o tratamento. E a realidade das pessoas é difícil. E muitas vezes nem mesmo o plano de saúde cobre. Então é lamentável. Nós precisamos sim, vereadora, agir em conjunto aqui nessa Câmara de Vereadores, buscar uma forma de ajudar essas famílias que tanto necessitam. Eu fico muito triste e preocupada, porque quem tem na família sabe da angústia e do sofrimento, porque cada dia faz a diferença num tratamento. Cada dose que você ingere faz a diferença no tratamento. Então, que Deus possa tocar no coração daqueles que precisam tomar decisões e que possam dar prioridade à vida na cidade de São José. Na última quarta-feira, dia 22 de setembro, eu estive na Assembleia Legislativa em uma reunião com as deputadas Ada de Luca e também com a Dirce Radscheid, juntamente com algumas vereadoras, procuradoras da mulher no estado de Santa Catarina. Naquela oportunidade, nós discutimos a respeito da violência doméstica e familiar em cada cidade e também da necessidade de unificar um atendimento. Então, naquela oportunidade, eu recebi um formulário, enquanto procuradora, para que nós possamos, então, cada procuradora ou procurador, vereador Toninho, responder esse formulário juntamente com a mulher e ter um atendimento unificado. Este formulário também é o que é utilizado na Câmara de Deputados, Câmara Federal, e é assim que será, então, uma forma de fazer com que todas as cidades falem a mesma língua, digamos assim, Nessa oportunidade também foi nos repassado de que no dia 27 de outubro, vereadora Mary, nós teremos a presença de uma senadora aqui em Florianópolis e também de algumas deputadas federais que vêm também falar a respeito da importância da Procuradoria Especial da Mulher, da importância de unificar o atendimento, a importância de fazer com que a mulher seja orientada e encaminhada para o setor devido, Também foi nessa oportunidade que nós recebemos algumas cartilhas, vereador Toninho. E eu achei muito interessante e importante uma cartilha de direitos. Uma, por exemplo, diz respeito à violência doméstica e familiar. Tu não estás sozinha. Então, ela vai contar um pouquinho da violência doméstica, o que é, qual é o procedimento que pode ser adotado, como que é a medida protetiva, onde requerer, quais são as consequências de ter uma violência doméstica em casa, requerer a medida protetiva, o que pode acontecer com o agressor, enfim. Uma cartilha muito bacana, muito importante que as mulheres tenham conhecimento. Também tem uma outra cartilha que fala importunação sexual e cultura do estupro. Não é não. Realmente o respeito que a mulher necessita, o respeito de dizer não. Se ela não quer, não é não. Tem uma outra cartilha, violência sexual e aborto legal. Meu corpo, minhas regras. Então, é muito importante que a gente possa divulgar um pouco das cartilhas, Porque a gente fala muito, vereadora Mary, na violência doméstica e familiar, mas diversas são as formas de violência.
e entregaram também uma cartilha Violência Obstétrica, Enfrentar para Humanizar. É a violência que a mulher, quando está em trabalho de parto, né, durante o período de gestação, durante o trabalho de parto e também após o nascimento do seu filho, ela pode sofrer violência, e é a violência obstétrica. E eu até achei muito bacana que foi apresentado um dado que 1 em cada 4 mulheres ouviu, né, de profissionais algumas frases como, por exemplo, se gritar, paro e não vou te atender. Olha que absurdo isso, né, vereadora Mary? Nos dias de hoje a gente escuta isso ainda. Na hora de fazer, não chorou e não chamou a mamãe. É lamentável, né? Não chorou e não chora, ano que vem você está aqui de novo. E ainda, se ficar gritando, vai fazer mal para o seu neném. Ele vai nascer surdo. Olha que absurdo. Essas são algumas falas que estão relatadas aqui na cartilha e que caracterizam a violência obstétrica. Muito obrigada, vereadora Mary. Obrigada, vereadora Aline. Com a palavra agora o vereador André Gesser, na tribuna por até 5 minutos. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Alguns assuntos. Primeiro deles, a prefeitura, ao longo da pandemia, em especial os seus profissionais da saúde, tem dado show na vacinação. Só que é importante frisar que nós tivemos nesse sábado um acúmulo muito grande de pessoas ali no multiuso, muito grande. E hoje também tive o relato de pessoas que foram tomar a primeira dose e tinha muita gente também. Então, o Poder Executivo não pode esmorecer agora nesse final, que nós estamos chegando em níveis super importantes, e se tiver que aumentar, tem que aumentar, ou manter como já foi os espaços de vacinação. Porque as pessoas estão indo vacinar, agora nós estamos vacinando os adolescentes, então são muitos, e a gente não pode concentrar tudo no multiuso porque tinha muito aglomero. Eu não cheguei aí lá no sábado, mas recebi algumas fotos de algumas pessoas que estiveram lá, que demoraram muito tempo para se vacinar. Tem também a questão da terceira dose, e muitas pessoas só podem ir no sábado, não consegue dia de semana. Então, aquele que consegue dia de semana para tomar a segunda dose, vai no posto de saúde tranquilamente, mas aquele que é a primeira dose, que é lá no multiuso, ou que só pode no final de semana, esse sábado foi muito ruim, porque tem muito acúmulo. E a gente sabe que acaba sobrecarregando, inclusive, os profissionais de saúde. Então, se a prefeitura conseguir manter como já vinha mantendo, é importante, ainda mais agora no final, que a gente já está vendo os resultados aí, a gente está baixando bastante o índice de transmissão e também de internação. Avenida das Torres. Mais uma vez, nós tivemos um acidente naquele primeiro morro de quem passa Areias, que começa a descer para a Serraria, depois da subestação da Celesc. Acidente grave, a gente está falando isso faz mais de 2 anos. É necessário fazer alguma coisa lá. Coloque uma lombada eletrônica que seja na descida lá para as pessoas descerem devagar aquele morro. Alguma coisa tem que ser feita, porque dá acidente todo mês. E daí os caras cobram da gente, a gente cobra do Poder Executivo e nada é feito. Fizeram uma faixa de pedestre no meio do morro, não adianta. Tem que botar uma placa bem grande lá que a descida do morro tem que ser a 40 km por hora e bota uma lombada eletrônica ali. Uma lombada eletrônica vai fazer a diferença, porque é o seguinte, do jeito que está não dá mais. E fazem 2 anos, tá? 2 anos que a comunidade pede, a gente já foi lá, fez foto, vários vereadores já vieram aqui, falaram daquela descida, porque é muito ruim, quando tu chega lá em cima, tu faz aquela curvinha para a direita, e as pessoas estão se perdendo ali, acabam caindo ali embaixo, batendo no poste, já tivemos vários que já faleceram, infelizmente, tem casas ali, então a prefeitura, Secretaria de Trânsito, precisa tomar uma providência para hoje, não pode ser amanhã, tem que ser hoje. Hoje eu estive lá no Colégio Estadual Américo Vespúcio Prates, lá em Barreiros, na rua José Vitor da Rosa, porque as professoras pediram, e também a Secretaria de Trânsito, e não é só no Américo, são em várias escolas, ali naquela região de Barreiros tem várias escolas particulares também, tem o Elisa, tem o Dom Bosco lá embaixo, e ali no Américo precisa colocar uma faixa elevada, ali tem que ser faixa elevada. Porque as crianças, até hoje eu fiz um vídeo lá ao meio-dia, quando sai
da escola, que já caem direto na José Vitor da Rosa, é uma rua que as calçadas são fininhas, e a lombada que tinha ali, eu acho que eles já recapearam algumas vezes o asfalto e ninguém mais para passar a lombada, porque a lombada não existe mais. E, inclusive, não tem placa de proibido estacionar em nenhum dos lados, então os carros acabam parando nos dois lados, muita gente corta da Marginal para ir para Leoberto Leal, da Leoberto Leal para a Marginal, então o poder público precisa ir lá, a prefeitura precisa ir lá, conversa com a diretora e coloca uma faixa elevada, se for possível, e coloca também algumas lombadas, se puderem anteriormente, para quando passar na frente da escola, já passa com a velocidade baixa. Continuando na questão da Secretaria de Trânsito do município, já falei isso na outra gestão também, vou frisar mais uma vez, precisa ter uma força-tarefa para colocar as faixas amarelas nas esquinas. Nós temos várias esquinas que as pessoas, infelizmente, a lei já diz que não pode estacionar na esquina, mas elas estacionam porque não tem a faixa amarela. E isso provoca muitos transtornos. Nós temos uma rua, quem vai pela Avenida das Torres e entra naquela que depois vira Independência, vereador Marquinho, na frente onde tinha um CRAS, que agora é um espaço para os idosos, lá o pessoal estaciona bem na esquina, agora virou mão única e ficou bom, só que quando vem um caminhão de cima, ele não consegue fazer a curva direita, porque senão pode bater num carro, então precisa de uma força-tarefa para pintar as esquinas de amarelo. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Toninho, por 3 minutos na tribuna. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, senhores e senhoras vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara, mídias digitais. Eu trouxe hoje algumas demandas da comunidade, né, ali no bairro Jardim Solemar, tem um lixo crônico ali, a exemplo do lixo que se tornou crônico também no estacionamento dos professores ali no Centro Educacional Municipal Renascer, no Pedregal, e também lá no Morro do Boa Vista, lá no final da Avenida das Torres, em frente ao bairro José Nitro, também é uma situação corriqueira de lixo e abandono ali nessas regiões. E, coincidentemente, as 3 regiões são regiões carentes, né? E por que eu trago isso? Porque hoje a gente aprovou, né, em primeira discussão, um projeto que institui a Semana de Conscientização do Meio Ambiente, né? Então, dá necessidade de a gente ter projetos de educação sanitária e ambiental nessas comunidades, principalmente nas comunidades mais carentes. A gente precisa respeitar a diversidade local da nossa cidade, entender que cada bairro é diferente do outro e fazer ações isoladas em cada bairro para que a gente tenha uma sociedade um pouco melhor. Fala também sobre o termo de cooperação com a banda Asas do Ipiranga, que a Asas do Ipiranga ela saiu lá do Vanderlei Júnior, né, tem uma trajetória fantástica aqui no município de São José, e a gente entrou em conversação com o prefeito, a secretária, a superintendente aqui da Fundação de Cultura de São José, para que fosse feito um termo de cooperação entre o município e a banda Asas do Ipiranga, para que a gente pudesse abrigar e que ela pudesse continuar representando o nosso município tão lindamente como assim faz. Então fica aqui a fala desse vereador no sentido de dar celeridade a esse processo, porque a gente precisa, a banda precisa. Hoje ela está emprestada, usando o espaço emprestado lá no Colégio Reina Azul, que é particular e tem residência ao lado, então acaba se incomodando com questão do som, né? Gostaria também de fazer um convite para amanhã, reunião pública. A gente vai estar discutindo a legalização de templos religiosos em São José, né, vereador Tessari? Então, uma discussão muito importante, porque chega de intolerância, insegurança jurídica e clandestinidade para essas casas, né? Então, a gente precisa debater, sim, a gente precisa criar políticas públicas, envolver o executivo, porque eu penso que deva vir de lá esse regramento. Então, a gente fez convite para o executivo e para algumas casas também. Aproveitar rapidamente também para fazer um convite do primeiro seminário da FIAP, que vai acontecer no dia 14 de outubro, é um presente para o Dia dos Professores. O tema será Educação, os desafios do educador e do educando na gestão emocional. Serão 50 vagas presencial e o restante serão as vagas de maneira remota, tá certo? Então vai ter uma abertura, vai ter uma palestra motivacional, um coffee break e, por final, a palestra tema que recebe o nome do evento. Pela atenção, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigada, vereador. Seu tempo será computado na próxima sessão. Decorrido, então, o prazo da referida sessão, quero convidar todos os vereadores amanhã, às 14 horas, a nossa roda de conversa, como bem falou o vereador Toninho, é sobre a legalização dos templos religiosos aqui no município de São José. Então, através da TV Câmara, através das nossas redes sociais, nós vamos discutir esse tema amanhã.
Então, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convidando a todos para uma próxima, dia 29 de setembro, em horário regimental. Boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, 27 de setembro de 2021. Encerrou neste instante a sessão ordinária número 65 do ano, aqui na Câmara Municipal de São José. Os vereadores aprovaram as seguintes matérias. Parecer ao projeto de lei complementar número 16 de 2021, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de São José. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão ao plano de benefícios de previdência complementar. Parecer ao projeto de lei ordinária número 95 de 2021, que cria a figura do Manual de Manutenção de Obras Públicas aqui no município de São José. Parecer ao projeto de lei ordinária número 114 de 2021, que institui a Semana de Conscientização do Meio Ambiente nas escolas municipais de São José. E parecer ao projeto de lei ordinária número 157 de 2021, que autoriza o município de São José a realizar o evento Virada Cultural, que permite a realização de apresentações em diferentes bairros, próximo do aniversário da cidade. Hoje ainda, 10 da noite, tem reprise desta sessão. Você pode ver também a qualquer momento no canal do YouTube da Câmara. Legislativo Josefense, construindo uma Câmara ainda mais cidadã.